Gente, antes de mais nada, boa tarde para todo mundo, tá? É muito bom tê-los aqui e é muito importante também que vocês entendam que a gente hoje está trabalhando com uma das fichas que eu acho que foi feita com mais carinho para vocês. Porque pense numa ficha boa de porcentagem. Então agora a gente vai começar a trabalhar, a gente vai finalizar esse assunto, tá? Que é tão importante, tão recorrente para a prova do Enem. Uma coisa que eu já queria pedir para vocês, que vocês se programem, porque na segunda-feira o revisaço ele vai começar às 14 horas. Ele vai das 14 às 18 horas. É bem verdade que ele pode terminar um pouco mais cedo, tá? Mas eu queria que vocês se programassem para esse tempo de aula. Tá muito massa, tá muito incrível. E eu tenho certeza que vocês vão tirar um proveito assim gigantesco dele, tá? Então, vai ter intervalo? Claro que vai ter intervalo, fica tranquilo, vai ser algo suave, que vai dar para todo mundo acompanhar. Mas é melhor que a gente se programe para esse tempo, para a gente fazer algo literalmente diferenciado, certo? Então, olha só, todo mundo com material nas mãos, eu vou aqui logo para a nossa primeira questão. Gente, todas essas questões que eu vou fazer, é bem verdade que a maioria dos alunos eles têm uma dificuldade acima, muito acima da média. É uma coisa gritante. Então, eu não estou exagerando absolutamente nada, tá? Eu estou dizendo o que é de fato real. Olha só essa questão que ela diz. A bebida X contém 13% de álcool, enquanto a bebida Y contém 43% de álcool. Então, ponto final, lembra da leitura em save. O que é que eu falei? Que eu tenho uma bebida X, parte dela é álcool, 13% dela. Eu tenho uma bebida Y, parte dela é álcool, 43%. Para obtermos 200 ml de uma mistura das duas bebidas, com 25% de álcool, quantos ml devem ser usados na bebida Y? Na bebida Y. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Organização. Primeira coisa, eu tenho uma bebida X. Essa bebida X, eu vou misturá-la com uma bebida Y. E quando eu pegar essa bebida X e misturar com essa bebida Y, eu espero ter 200 ml de uma nova bebida. Então, eu tenho que escrever isso. A primeira coisa que eu faço, peguei a bebida X que eu tenho, adicionei a bebida Y e ao adicionar essas duas bebidas, eu criei uma mistura. E essa mistura, ela tem exatamente 200 ml. Agora, uma coisa é clara. Se X tem álcool, Y tem álcool, dentro desses 200 ml também tem que ter álcool. Então, o que eu vou fazer? Qual é a parte de X com álcool? Eu sei que 13% de quem? De X é álcool. Mas Y tem álcool? Tem. Qual é o percentual de álcool? Pô, Darlan, 43% de Y é álcool. Então, eu peguei a quantidade de álcool de X, peguei a quantidade de álcool de Y e misturei. Então, eu vou encontrar a quantidade de álcool que vai ter na mistura, ou seja, a quantidade de álcool que existe em 200 ml. Qual é o percentual de álcool? 25%. Mas é 25% de quem? Da mistura. Beleza? Eu acho que todo mundo deve ter percebido que a gente agora aqui, a gente acaba de definir um sistema. E qual é a melhor maneira de você relacionar um sistema? Ou você trabalha com o método da adição, que eu prefiro, ou você trabalha com o método da substituição. Beleza? O que a gente está procurando na questão? Lembra da leitura em save? Ele pede a quantidade da bebida Y. Então, eu preciso achar o Y. Então, se eu preciso achar o Y, se eu arrumar um jeito de fazer o X desaparecer, resolvi meu problema. E como é que eu faço isso? Se aqui é 0,13, se aqui aparecesse menos 0,13, estaria tudo resolvido. Então, vou multiplicar a primeira equação por menos 0,13. Então, olha o que aconteceu. Menos 0,13x menos 0,13y é igual
0,13 vezes 200 vai dar menos 26. Vou repetir a segunda equação. 0,13x mais 0,43y igual, gente, 25% de 200 vai dar 50. Se eu somo essas equações, vê que beleza. Posso cancelar, já foi embora. Aqui agora, vamos lá comigo? Menos 0,13 com mais 0,43 vai dar 0,30y. 50 menos 26 vai dar 24. 0,3 não está multiplicando? Vai passar para cá o quê? Dividindo. Com isso, y será exatamente igual a 80 ml. Então, na mistura, os 200 ml é a mistura. 80 ml é da bebida Y e o restante, que são 120 ml, da bebida X. Tranquilo, suave para todo mundo. Rafa, será que essa galera compreendeu? Ficou tranquilo? Essa questão ela tem um índice de erro muito alto, gente. E a gente não pode errar questões dessa natureza. A gente precisa estar muito atento, porque isso vai cair de bolo, de bolo. Mistura é um carro-chefe em proporção, razão e proporção, entendeu? Então, muita atenção, muito cuidado, muito zelo. Pelo que eu estou percebendo, não houve nenhuma dúvida. Então, agora, eu acho que nós podemos juntos partirmos para a próxima questão. Vamos dar um tempinho aí para a galera dar uma olhada. Que coisa boa, viu, gente? Fico muito feliz. Que coisa boa que essa galera acompanhou sem problema. De verdade, tá? Márcia Letícia, que coisa boa. Que coisa boa. Você não sabe o quanto eu estou feliz. Simbora. Então, ó, vamos lá. Eu estou dizendo para vocês que quando a gente entende o conceito, essas questões elas vão ser todas iguais. Então, olha essa próxima questão. Darlan não tem como inventar. O recurso que a gente tem, a gente já viu tudo dele. Tudo, todas as ferramentas possíveis e imaginárias, a gente viu. Então, agora vamos aplicar. Vamos aqui comigo. Segunda questão. Vamos ver se eu consigo complicar vocês. Um princípio ativo está disponível em concentrações de 15% e 24%. Ponto. Então, vamos imaginar o seguinte. Princípio ativo, para ficar mais fácil. Eu tenho duas substâncias. Uma tem uma concentração de 15%, outra tem uma concentração de 24%. Leitura e saving. Ponto final, eu já sei o que me interessa até aí. Continua. Misturando as concentrações disponíveis, pretendemos obter 90 ml deste princípio ativo com concentração de 20%. Ponto final. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho duas substâncias que têm uma concentração de um princípio ativo. O que é que eu resolvi fazer? Vou juntá-las. Eu vou juntá-las de tal forma que eu passe a ter 90 ml dessa substância, dessa mistura. Mas tem uma condição. Quando eu misturei essas duas substâncias, obrigatoriamente a mistura tem uma nova concentração. Qual é a nova concentração? 20%. Quando a gente fala, ele só mudou o nome. Antes a gente estava falando da bebida X e da bebida Y. Aí agora ele vem com essa história de princípio. Eu tenho uma substância A, uma substância X, que tem 15% de concentração. Eu tenho uma substância B, que tem 24% de concentração. Eu resolvi misturá-las. Quando eu misturei, eu encontrei uma nova substância com 90 ml. Só que essa nova substância ela também tem uma concentração. E essa concentração é de 20%. Quanto deve ser usado da concentração de 15%? Ou seja, você lembra na questão anterior? Quanto deve ser usado da bebida Y? Só mudou o nome. Quanto deve ser usado da concentração de 15%? Então veja se eu estou exagerando, tá? Vê bem. Eu tenho uma substância X. Eu adicionei, eu misturei ela com a substância Y. Quando eu fiz isso, eu encontrei obrigatoriamente o quê? 90 ml. Só que dentro dessas substâncias existe uma concentração. Ou seja, quanto é a concentração presente em X? Darlan, 15% de quem?
de X é essa concentração desse princípio ativo. Quando eu olho para Y, eu sei que uma parte dele é um concentrado. E esse concentrado representa quanto? 24% desta substância é um princípio ativo, é uma concentração. Mas vem cá, a gente misturou essas duas substâncias. Se a gente mistura, a gente encontrou uma nova substância, que tem 90 ml, uma nova mistura. Só que aqui dentro também tem que ter uma concentração. Só que a concentração ela é de quanto? 20%. Então, 20% da mistura, 20% dos 90 é a concentração. Não tem diferença, gente. Nem vai ter nunca. Nem vai ter nunca. Quem aqui for fazer vestibular, né, tradicional, das provas assim, das faculdades particulares, cara, isso vai cair sempre. Se você entender isso, vai te ajudar muito em química também. Então, olha só que legal agora. Vê só. Veja, a gente está procurando a quantidade da concentração que tem 15%. A quantidade da substância que tem 15% de concentração, essa quantidade é a quantidade o quê, gente? X. Então, a gente tem duas equações, a gente tem um sistema. E a melhor maneira da gente resolver um sistema, pode ter certeza, é adicionando ele. Então, eu quero eliminar o Y. Se aqui é 0,24, eu quero que apareça aqui o quê? Menos 0,24. Multiplico a equação toda. Então, vamos lá? Menos 0,24x menos 0,24y igual, efetuando esse produto, menos 21,6. Tá? Repetir a segunda equação, estou repetindo ela todinha. Igual a, cuidado, 0,20. 0,2 vezes 90 vai dar 18. Vou agora aplicar o método da adição. E o que é que eu vou fazer? Cancelar, ó. Cancelei aqui. Quem sobrou, gente? Estão percebendo que não muda? Então, ó, se a gente efetua essa soma, vai ficar menos 0,09x. Pessoal, efetuando aqui, ó, menos 21,6 mais 18, menos 3,6. Multiplica por menos 1, vai ficar todo mundo positivo. E esse cara que está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Isso quer dizer que x é exatamente igual a 40. Ou seja, eu tenho 40 ml da substância X. Olha, se alguém aqui for fazer o vestibular da FITS, da Nassau, da UNIT, da FPS, da SESMAC, vamos lá, se eu tivesse 101 fichas, eu apostaria em 101 e teria exatamente isso aqui. Oi, Kelvis, não entendi. Vamos lá, vamos lá. Kelvis, faz o seguinte, aparece aí pra gente trocar uma ideia. Vai, vem aqui comigo. Sem vergonha, venha. Sem vergonha, seu sem vergonha, venha. Apareça pra gente trocar uma ideia. Vamos lá. Finalmente você apareceu, né, seu caboclo? Acho que a gente precisa ter uma conversa. Certo? Você fica mutando esse som para não falar comigo, só ficar escutando minha voz. Você pensa que eu sou besta, mas eu sei de tudo, viu? Sei de tudo. Então a gente tá precisando, macho, de uma conversa para organizar. Você abriu mão de muita coisa e a gente tem que tentar fazer ao máximo desse o seu ano, certo? Conta comigo. Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Muito bem hoje. Coisa boa, tô conseguindo lhe ouvir também. Então, massa. Então, olha só o que eu quero que você perceba, Kel. Qual é a maior dificuldade que a gente tem hoje em matemática? De fato, é a gente ler a questão e a gente saber coletar os dados dessa questão. Então, eu acho, e eu particularmente não abro mão disso, cara, é você ter uma leitura que a gente... Você é do Plano Perfeito, eu falei muito sobre isso, que é a leitura do SAVE. O que é a leitura do SAVE? A gente vai pegar textos que às vezes eles são muito densos, são muito truncados. E são textos que forçam a gente a ler mais de uma vez a mesma questão. E isso não é produtivo para a gente. Então, o que é que eu quero que você faça? Olhando a questão, a gente vai se preocupar em, aonde tiver o ponto final, a gente para e vai, nós juntos, a gente vai tentar definir o que é de importante até esse ponto final. Beleza? Então, vamos lá.
olha só o que eu tenho. Um princípio ativo está disponível em concentrações de 15% e 24%. Bonito, princípio ativo. Substitui isso. Eu tenho uma substância X, eu tenho uma substância Y. Essa substância X, parte dela é uma concentração. Essa concentração é de 15%. A outra substância, ela também tem um concentrado. Esse concentrado representa 24% dela. Até aí, tá tudo certo para ti? Beleza. Sim. Então agora eu já entendi isso. Vou continuar a minha leitura. Misturando as concentrações, as substâncias disponíveis, pretendemos obter 90 ml deste princípio, dessa substância ativa, com concentração de 20%. Parou. Ponto final. Então vamos agora fazer o seguinte. Na leitura inicial, a gente tinha quantas substâncias? Duas. A substância X, a substância Y. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi juntar, eu resolvi misturar essas duas substâncias. E quando eu fiz isso, eu obtive 90 ml. Tudo bem? Sim. Agora presta atenção. A substância X, a substância Y, que a gente chamou assim, X tem um concentrado, Y tem um concentrado, concorda? Sim. Se eu misturo, a nova substância que vai surgir, ela também vai ter um concentrado, correto? Sim. Ela também vai ter parte dela representada pelo concentrado. Que concentrado é esse? Depois da mistura, 20%. Sim. Tudo certo até aí? Sim. Agora, ponto final. Vamos continuar. Quanto deve ser usado da concentração de 15%? A concentração de 15% é a substância X, correto? Quanto deve ser usado da substância X? Por que da substância X? Porque para a gente não ficar com esses nomes bonitinhos que só vão fazer complicar a gente, princípio ativo, concentração, o que é que a gente faz? X é a substância cuja concentração é 15%. Então eu quero determinar essa quantidade. Até aí, tá tudo certo? Então Sim. agora, depois que a gente leu e na leitura saving e fez isso, aí a gente agora vai escrever o que a gente acabou de entender. Quantas substâncias eu tenho, Kel? Duas. Uma X e uma Y. O que é que eu resolvi fazer com elas? Misturar, juntar. E quando eu misturei, quando eu juntei, eu criei uma nova substância, uma mistura com 90 ml. Beleza? Sim. Então, ó, substância X, substância Y, juntei e encontrei 90 ml. Aí agora eu tenho uma equação. Pô, eu não sei resolver uma equação com duas variáveis. A gente resolve a equação com uma letrinha só. Aí tem duas. Então eu já tenho uma certeza que existe outra informação. Qual foi a outra informação? Quando eu olhei para X, parte de X é um concentrado? É. Quanto de concentrado ele tem? 15%. 15% de quem? De X é um concentrado. Pode ser álcool, acetona, gel, polpa de fruta, o que for, é um concentrado. Tudo bem? Sim. Só que eu juntei X com Y. E Y, parte dele, também é um concentrado. E quanto é a parte que representa o concentrado? 24%. Ou seja, 24% dessa substância que eu chamei de Y é concentrado. Mas quando a gente misturou, a gente encontrou 90 ml. Só que quando eu encontrei 90 ml, pô, se eu juntei uma substância que tem um concentrado com outra substância que tem concentrado, a mistura que vai surgir tem que ter concentrado. Concorda? Sim. E qual é o percentual dessa mistura que é o concentrado, que representa o concentrado? Segundo o texto, 20% da mistura
É um concentrado. Então, eu tenho aqui quantas equações, Kelvin? 2. Então, a gente caiu aqui num quê? Sistema. Deixa eu te dizer uma coisa. Darlan, eu entendi tudo até aqui, mas na hora do desenvolvimento eu travei. Isso eu estou dizendo para você, mas eu estou dizendo para todo mundo. Tira o printzinho do sistema, marca uma monitoria e diga assim, ó, pode ser até comigo, e diz assim, ó, é o seguinte, eu não sei resolver esse tipo de sistema. Gaste 50 minutos da sua monitoria treinando isso. Passe um para mim. Tá certo? Não, errei onde? Aqui. Desculpa, gente. E assim vai. Porque se você não souber resolver isso aqui, você vai perder 1 quilo de questões na prova do Enem. Entendido isso? Uhum. Então Sim. vamos lá. Eu quero determinar quanto da substância que tem concentração de 15%, eu usei. A substância que tem concentração de 15% é X ou Y? X. Então eu preciso achar o valor de quem? De X. E para achar o valor de X, eu preciso fazer com que o Y o quê? Desapareça. Correto? Então, como é que eu vou desaparecer? Se eu vou somar, para desaparecer eu tenho que ter valores opostos. Aqui não tem mais 0,24. Então, aqui teria que aparecer o quê, Kelvin? Menos 0,24. Entende? Então, vamos multiplicar isso por menos 0,24, mas é todo mundo. Olha como vai ficar a minha equação. Menos 0,24x menos 0,24y igual a menos 21,6. Aí agora, 0,15x mais 0,24y igual 0,20 vezes 90. Aqui. A gente não quer eliminar, Kelvin? Para eliminar, na hora de somar, eles têm que ser opostos. Então, ó, olha o que eu vou fazer. Menos 0,24y mais 0,24y. São opostos? Sim. Está lá. Então, agora, continha. Menos 0,4 mais 15, menos 0,09x. Aqui, menos 21,6 mais 18, eu vou ficar com menos 3,6. O que é que a gente tem que fazer? Multiplicar isso por quanto? Menos 1. Se eu multiplico por menos 1, o que é que vai acontecer? Vai ficar todo mundo positivo. Então, x vai ser igual a 40 ml. Deixa eu só aproveitar aqui uma coisa. Não tem problema nenhum a gente fazer isso. Vamos fazer aqui uma coisinha rápida. Bem rápida. Só para eu... Pronto. Aqui. Eu pego uma partezinha branca. Oi. Esse final de semana eu fiz a prova de um concurso e inclusive caiu algumas questões, né, de porcentagem. Darlan, perdi 2 questões tão bestas, você não tem noção da revolta que eu tô. Não, mas não tem não, Kelvin. Kelvin, isso não é, o que eu vou te dizer, às vezes quando a gente diz algo dessa forma, parece que a gente está querendo consolar o outro. Não estou aqui para consolar ninguém. Eu estou aqui para quando você fizer besteira, eu vou dizer, pô, vacilou mesmo. Mas eu sou um cara, velho, que nessa vida eu aprendi a acreditar muito em Deus. E eu acho que Deus tem sempre um propósito pra gente. E quando ele tem um propósito, cara, acabou. Então, de repente, isso aconteceu, de repente, para você não perder o foco no que você realmente quer para sua vida. Tu entende? Eu me lembro que eu passei uma fase... as questões. Mande para mim, para a gente ver, para conversar. Deixa eu aproveitar e deixa eu mostrar isso aqui, que é algo que vai atrapalhar muita gente. Vocês lembram que a gente ficou com menos 0,09x igual a menos 3,6. Eu vou multiplicar isso por menos 1. Então, eu fiquei com 0,09x igual a 3,6. Ficou todo mundo positivo. Eu agora vou ficar com x igual a 3,6 dividido por 0,09. Vê só, gente, isso aqui para a maioria das pessoas é literalmente um caos. Porque a maioria das pessoas
estão acostumadas a trabalharem com o quê, gente? Calculadora. Então, para você que tem essa dificuldade, faz assim, ó, pensa comigo. Aqui eu tenho uma casa decimal. Aqui eu tenho 2 casas decimais. Você vai trabalhar com quem tem o maior número de casas decimais. É o numerador ou o denominador? O denominador. Então, o que é que você faz? 2 casas decimais, eu multiplico o numerador e o denominador, ambos por 100. Quando a gente fez isso, olha o que aconteceu aqui em cima. 360. Olha o que aconteceu aqui embaixo. 9. Consequentemente, 360 dividido por 9, 40 ml. Tá aqui. Entenderam a lógica da coisa? Beleza? Suave mesmo? Então, vamos embora, que a gente vai trabalhar um bocado ainda aqui. Vamos embora. Olha, olha, olha. Lá vou eu, voltei aqui. Vamos embora. Rafa, posso seguir? Eu acho que sim, né? Ninguém levantou a mãozinha. Tá todo mundo aí. Então, vamos embora. Pode sim, pode. Aqui no, então, vamos embora. Ao vivo tá tudo ok. Maravilha. Gente, V3. Na minha opinião, essas questões que a gente está resolvendo aqui são questões que você, toda semana você deveria refazê-las. Toda semana, sabe? Torna isso a coisa mais... Agora, não adianta entrar no automático. É refazer explicando para você. Refazer explicando para você. Pega um colega. Vem cá, tu consegue fazer essa questão? Ele vai travar. 90% vai travar. Aí tu vai e explica para ele. É isso que vai fazer você crescer. Tá? Olha essa questão aqui. A quantidade de água que deve ser evaporada de 300 gramas de uma solução salina, água e sal, a 2% de sal, para se obter uma solução salina a 3% de sal. Na maioria das vezes, a leitura é muito chata. Na maioria das vezes. Porque quem escreve isso, na maioria das vezes, é um professor de matemática. E essa questão, ela caiu na FUVEST. Eu, sinceramente, acho que ele foi muito infeliz na escrita. Porque quando eu traduzir, vai ficar muito mais fácil de entender. Olha o que ele está dizendo. Que tem uma certa quantidade de água. E essa quantidade de água, ela deve ser evaporada. E eu tenho uma solução que ela é salina. Por que é salina? Porque eu tenho água e eu tenho sal. Se a solução é salina, obrigatoriamente eu tenho uma mistura. E essa mistura é uma mistura de água e sal. Essa mistura de água e sal faz com que eu tenha 300 gramas dessa mistura, que é salina. Certo? Porém, eu sei que agora, dentro dessa mistura, 2% dela é sal. Eu sei que nessa mistura, 2% dela é sal. Porém, essa solução evaporou. E quando evapora, quem vai embora é a água. Então, naturalmente, a água vai diminuir, mas o sal permanece o mesmo. Então, ela vai ficar mais salgada. Então, vamos tentar traduzir o que ele está dizendo. Ver como ele foi chato. Eu tenho uma solução salina. O que é uma solução salina? É uma solução formada por água e sal. Certo? Isso. No meu caso, eu sei que essa solução salina, ela possui 300 gramas. Uma parte é água, uma parte é sal. Para você ter ideia, desses 300 gramas, 2% é sal. Porém, essa solução ficou exposta e parte da água evaporou. Então, se parte da água evaporou, quem foi embora foi a água, o sal ficou. Isso quer dizer que o sal está mais concentrado.
Tanto é que a água está mais salgada. Então, quando a água evaporou, o que aconteceu com a concentração de sal? Ela percentualmente aumentou. É aquela história. Eu peguei um copo, todo dia eu tenho o hábito de chegar e tomar um copo com suco de laranja. Mas esse copo, ele tem 180 ml, tá? E aí eu coloco 3 colheres de açúcar. Um belo dia, eu fui tomar meu suco de laranja como sempre. O caba que me vendia foi muito esperto. Ele colocou num copo de 120 ml, mas colocou as 3 colheres de açúcar. O que vai acontecer com o meu suco? Ele vai ficar mais doce ou aguado ou do mesmo jeito que eu sempre tomei? Vai ficar mais doce, porque a quantidade de suco diminuiu e a quantidade de açúcar aumentou. É isso que você precisa entender. Então agora, olha como eu vou escrever isso. Presta muita atenção. Sal. 2% da mistura é a quantidade de sal. Então, 2% de 300, 6 gramas. Então, 6 gramas é sal. Só que tem um detalhe. A mistura toda, ela tem 300 gramas. Então, repetindo, a mistura, ela é 300 gramas. O que tem nessa mistura? Água e sal. Parte dela é sal. Que parte? 2%. E o que é 2% de 300? 2% de 300 é 2 sobre 100 de 300. Dá 6 gramas. Certo? Só que eu não posso esquecer que aconteceu um probleminha. Quando eu saí da minha sala, tinha lá um recipiente. Tenta imaginar uma situação com 300 gramas. Água e sal. Inclusive, eu percebi que 294 gramas era água e 6 gramas era sal. Todo mundo concorda comigo, será? Agora, quando eu voltei, eu percebi que o nível do meu recipiente baixou. E por que baixou? Porque evaporou. Espera aí, evaporou? Então, evaporou, ele diminuiu a quantidade de água e sal, ou permaneceu a mesma coisa? Permanecer a mesma coisa é impossível, porque se evaporou, o nível baixou. Se o nível baixou, baixou por quê? Porque houve um processo de evaporação. Se evaporou, quem foi embora? A água. A quantidade de sal permaneceu rigorosamente a mesma. Mas a minha pergunta é, a minha mistura tinha 300 gramas. Ela vai continuar com 300 gramas? Não, porque parte da água evaporou. Parte da água foi o quê? Embora. Então, agora eu vou ter 300 menos x para tudo. O que representa 300 menos x, por favor? 300 menos x, Darlan, representa a quantidade que eu tenho agora no meu recipiente. Eu vou fazer melhor. Essa questão para mim é muito importante. Olha para cá. Eu vou sair um pouquinho daqui. Eu vou de novo atrás de um espaço em branco, tá? Deixa eu ver se eu achei. Eu pensei que tinha achado. Aqui. Eu quero trabalhar com vocês aqui essa questão. Certo? Me permitam. Olha só o que Darlan vai fazer. Eu entrei no meu laboratório. E no meu laboratório tinha lá, olha só que legal. Tenta imaginar isso. Tinha lá um reservatório. Esse reservatório, ele tinha exatamente 300 gramas. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho aí? Tá tudo certo, né? Desses 300 gramas, eu percebi que uma parte dele, eu estou pintando aqui, ó. Horrível pintando, tá, gente? Ó, será sal, e o restante dele, ele estava cheio, e o restante dele
era água. E essa junção era 300 gramas. Eu sou curioso, eu descobri que sal representa 2% dessa mistura. São 2% de 300. Ou seja, 2 sobre 100 de 300. Olha o que aconteceu. Zerinho com zerinho eu cancelei. Eu fiquei com 6 gramas. Mas 6 gramas representa para nós o que mesmo, gente? A quantidade de sal. Está aqui. Certo? Essa é a quantidade de sal. Veja. Se 600 gramas é a quantidade de sal, agora a quantidade de água é o restante. 294. Perfeito. Fui-me embora. Quando eu voltei, olha o que aconteceu. Olhei lá o meu recipiente. O recipiente era o mesmo, estava tudo na boa. E aí, Darlan percebeu o seguinte. Aqui estava a quantidade de sal que era exatamente a mesma, ou seja, 6 gramas. Certo? E quando Darlan voltou, ele percebeu que o nível do recipiente tinha baixado. Ou seja, a quantidade de água não era mais a mesma. Ou melhor, eu não tenho mais 300 gramas. Por quê? Porque quando a gente olha para o reservatório da gente, tem uma partezinha agora que eu vou pintar de vermelho, que eu vou pintar aqui de vermelho para indicar que é a quantidade de água que foi exatamente o que, pessoal? Evaporada. Vocês concordam comigo? Ou seja, a partir desse momento, eu vou ter 300 gramas ainda? Não. Eu vou ter 300 menos x. E o que é que representa para nós esse x? Esse x da RAM é a quantidade de água que evaporou. Tudo bem? Mas quando isso aconteceu, o que é que eu percebi? Que a nossa mistura, essa nossa mistura, ela ficou mais salgada. E quando ela ficou mais salgada é porque ela perdeu água, ela não perdeu sal. E aí, o que é que aconteceu? Eu percebi que a quantidade de sal que eu tenho, que é 6, representa uma parte da mistura que eu tenho agora. Quanto é que eu tenho dessa mistura agora? 300 menos x. Mas esses 6 representam uma parte de tudo que eu tenho? Sim. Se representam a parte de tudo que eu tenho, é um percentual. E agora, depois da evaporação, a concentração de sal, que era 2%, continuou sendo 2%? Não. Ela passa a ser 3%. Entendido, gente?
Rafa, eu preciso que a galera olhe para essa questão agora com muito zelo, com muita sabedoria, tá? Esse esquema em questão de mistura é muito, muito, muito importante. Não pode esquecer isso de jeito nenhum, tá? Então agora, o que é que a gente vai fazer? Olha só, eu vou ter 6 é igual. Esse cara está dividindo, passa para cá multiplicando, mas multiplica todo mundo. Então lá vou eu. 0,03 vezes 300 menos 0,03x. Por que ter pressa, né, gente? Olha para cá, ó. 0,03 é a mesma coisa que 3 sobre 100. Ou seja, eu vou ficar com 3 sobre 100 vezes 300. Cancelo, ó, vai ficar 9. Eu fiquei com 6 igual a 9 menos 0,03x. Vamos ajudar, Darlan? Olha o que eu vou fazer. Esse cara aqui está negativo, eu vou passar para lá positivo. Então, eu vou ficar com 0,03x igual. E esse 6 que está positivo vem para cá negativo. 9 menos 6 vai dar quanto? 3. Gente, deixa eu fazer aqui uma coisinha, vai ficar desorganizado, mas eu quero que você entenda. Olha o valor de x, olha como eu vou encontrar isso aqui, tá? Eu vou pegar essa conta aqui e vou trazer ela para cá. Espero que dê para vocês entenderem aqui o que eu fiz, tá, bagunça? Não ia ficar assim? X igual a 3 sobre, ó, 0,03. Embaixo não tem um número decimal. Esse número decimal ele tem quantas casas? 2. Então multiplica por 100. Mas tem que multiplicar o numerador e o denominador. Aí olha com que Darlan ficou. 300 dividido por 3. Ou seja, 100. Aqui, ó, eu tenho certeza que x será exatamente 100 gramas. Agora, o que é x mesmo, gente? X, Darlan, é a quantidade de água que evaporou. Ai, meu Deus, gente, a gente está trabalhando com cada questão, velho. Uma melhor do que a outra, tá? Tá aí a imagem, olha direitinho, compara, refaz. Quando você for refazer, explica para você mesmo. E, meu Deus do céu, galera, o revisaço, meu Deus, eu vou dizer uma coisa, não tem como não dar certo, não. Não tem como não dar certo, tá? Vocês hoje, inclusive, estão recebendo a programação dele. Cara, cumpra à risca. À risca. Senhores, posso prosseguir? Rafinha? Temos uma dúvida de Mariana. Vamos lá. Ela perguntou como ter certeza que é para ser 3%. Mari, eu vou voltar aqui rapidinho. Deixa eu voltar para cá. Acho que fica melhor aqui. Mari, olha só o que ele falou, tá? Deixa eu voltar cá. Ó. Antes da evaporação dos 300, 2% era sal. Não evaporou, então a quantidade de sal, ela o quê? Ficou mais concentrada. Ela passou a ser quanto? 3%. Porque não é que a quantidade aumentou, a concentração. Tem menos água para a mesma quantidade de sal. Então, como a água evaporou, a solução salina ficou mais o quê? Saluba, né? Ou seja, mais salgada. Isso quer dizer que a concentração de sal, que era 2%, passa agora a representar 3%. Beleza, Rafa? Será que eu ajudei? Tranquilo para todo mundo? Que sim. Mas temos mais uma. Vamos embora. Mirella gostaria de saber se ela poderia fazer
6 para X, assim como... Não, perdão. Ela perguntou se poderia descobrir o resultado da questão fazendo 6 para X igual a 0,03 para achar a quantidade da nova solução e só depois descobrir quanto tem de água subtraindo 6. Não, eu não faria isso. Algumas questões isso vai funcionar, em outras não. Galera, porcentagem é muita sacanagem. Porque a gente faz tudo, acha que é tudo tão lógico e a gente se entrega. Mas não é assim. Seja o mais burocrático possível, tá? Eu não aconselho. Trabalha dessa forma. Se vocês treinarem esse modelo de questão, cara, você vai perceber que isso vai sair de forma intuitiva. Tu vai começar a fazer mais rápido porque tu domina. Sempre não é assim? Quando a gente domina uma coisa, a gente não vai faz rapidinho, se livra. Quantas vezes a gente foi fazer uma prova e saiu da prova feliz da vida porque resolveu ela toda rapidinho, porque a gente sabia. É a mesma coisa. O problema é treinar, o problema é revisar. O problema, cara, é exatamente esse, revisar. Por isso que você tem a obrigação, tá? Escuta o que eu estou te dizendo, de fazer o simulado sábado. No domingo, vai ser um horário chato, mas no domingo, às 9 horas da manhã, tá? Eu vou estar conversando, mostrando para você como você vai fazer o simulado. Gente, a gente vai fazer o revisaço e toda sexta-feira vai ter revisão do que a gente viu. Toda quarta-feira tem paulada, aprofundamento. Aí na semana seguinte, a gente deu um outro assunto. Aí na sexta-feira, na quarta, a gente aprofunda esse assunto. E na sexta, sabe o que é que a gente vai fazer? A revisão da semana presente e da semana anterior. Meu amigo, não tem como você não aprender. Vá por mim. Vá por mim, tá aí. Muita gente hoje faltou. Ah, mas vai ser gravada. Galera, meu Deus. Quando a aula é gravada, beleza, assista gravada. Mas se eu tenho uma aula ao vivo, só não assista se for em outro, último caso. Porque a gente posterga. Ah, não, eu vou ver isso aqui e depois eu vejo aquilo. Eu vou ver isso aqui, depois eu vejo aquilo. Não funciona dessa forma. Então lembra dessa dica, tá? Então vamos lá, posso ir para a próxima? Olha só a próxima questão, tá? Chegou nela agora, meu Deus, é porque eu estava fazendo tudo aquilo. Puf, pronto. Vamos lá, agora chegou. Então, gente, agora a gente vai para a próxima questão. Uma outra questão muito legal, tá? Se liga aqui. Se quando X mililitros de água são adicionados a P mililitros de uma solução com P% de ácido, com P maior do que 5, obtemos uma solução com P menos 5% de ácido. Qual o valor de X em mililitros? Gente, o texto é horrível. O texto é para você não entender. Não tem questão de interpretar ou não. Ele fez um texto maldoso. Essa foi uma questão da Unicamp. Foi maldoso o texto, tá? Numa prova como o Enem vai ser muito mais suave. Olha só isso aqui. Se quando X mililitros de água são adicionados a P mililitros de uma solução com P% de ácido, com P maior do que 5, obtemos uma nova solução com P menos 5% de ácido. Qual o valor de X em mililitros? Então, na verdade, a solução ela teria inicialmente P% de ácido. Mas como eu coloquei água, como eu coloquei uma quantidade de água, o que é que aconteceu com esse ácido? Ele ficou mais ou menos concentrado? Menos. Eu pego suco. Vê como seria mais fácil da gente entender. Eu chego e o cara chega para mim e fala assim: o senhor quer um suco ou um refresco? Pô, o suco ele é mais grosso, ele é mais concentrado. Se eu pegar um suco
Já fiz isso muito na minha vida. Comprava um suco, pedia um copo, dividia com um amigo. E para ficar em empates iguais, a gente completava com água. E era osso. Então, o que aconteceu? Esse suco que eu tinha, eu transformei ele em 2, porque eu coloquei mais água. Quando eu coloquei mais água, ele ficou mais ou menos concentrado? Menos. Se eu tinha uma solução, essa solução, P% era de ácido. Se eu venho nessa solução, ela já tem água. Se eu venho nessa solução e coloco mais água, o que vai acontecer com o ácido? Ele vai ficar mais ou menos concentrado? Menos. Inclusive, ele passa a ser quanto, gente? P menos 5%. Olha só como eu vou organizar essa questão, tá? Ela, na verdade, ficou muito desorganizada. Deixa eu organizar aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Vamos para cá. Deixa eu fazer aqui. Vamos vir para cá. Chega aqui. Vou apagar aqui, certo? Olha, tá? Com calma. Eu tenho, inicialmente, eu vou chamar assim, uma mistura. Nessa mistura, existe uma quantidade de água e existe uma quantidade de ácido, certo? Essa mistura, P% dela, eu tenho P mililitros. Deixa eu até fazer isso aqui, tá? Eu tenho P mililitros. Eu sei que uma parte dessa, depois copia, gente, uma parte dessa quantidade é ácido. Que parte é essa? P% do que eu tenho é ácido. P% é P, olha para cá, depois copia. P sobre 100 vezes P. Isso quer dizer que eu fiquei com P ao quadrado sobre 100. Povo lindo, o que é P ao quadrado sobre 100? É o que eu tenho de ácido quando a minha substância, ela tem uma parte que é ácido e uma parte que é água. Certo? É isso aqui. Aqui é o ácido, aqui é a água. Certo? É isso que eu tenho. Eu não vou me preocupar com essa quantidade aqui. Deixa ela aí. Mas o que é que eu resolvi fazer? Eu resolvi pegar a mistura... Aqui é 1. Eu resolvi pegar a mistura que eu tinha, que tinha P ml, e eu acrescentei uma certa quantidade de água. Ou seja, uma certa quantidade de água e, naturalmente, eu tinha uma certa quantidade de ácido. Então, agora, gente, veja aqui o texto para ninguém se atrapalhar. Eu preciso voltar para que ninguém se atrapalhe, tá? Então, vamos agora recapitular. Olha o que eu estou falando. Eu tenho aqui uma mistura que ela tem essa quantidade que é P.
Não foi isso que a gente descobriu até agora? Parte dessa mistura é ácido, ou seja, P% da mistura é ácido. Qual que é a quantidade de ácido que eu tenho? A quantidade de ácido que eu tenho é P ao quadrado sobre 100. A nossa mistura, deixa eu fazer aqui uma coisinha chata, mas eu vou fazer. Ah, droga, tem que ser assim. Espera aí, tá, gente? Vai ficar legal, vai valer a pena. Ó. Certo? Isso aqui é o que a gente tem. O que é que aconteceu agora? Eu tinha uma solução que tinha... Danou-se, peraí, calma. Eu tinha uma solução que tinha PMLs, essa solução. Eu resolvi acrescentar a essa solução uma certa quantidade de quê? De água. Porém, eu já tinha uma certa quantidade de ácido. Quanto é que eu tinha de ácido? P ao quadrado sobre 100. O que aconteceu agora com a quantidade de ácido? Ele permanece a mesma? Ele aumenta X ou ele diminui X? A minha solução, ela vai ter mais ácido, menos ácido ou a quantidade de ácido permanece a mesma? A quantidade de ácido permanece a mesma, porque o que eu vou acrescentar é apenas o que, pessoal? A água. Então, eu não vou mexer no ácido, eu vou colocar mais água. Então, vamos lá. Aqui, vamos bem devagarinho para a gente entender o processo como um todo. Então, até então, isso aqui é o que a gente tinha. Veja que eu não estou preocupado em usar, tá certo? O que está acontecendo com a água. Não é isso que me interessa. O que me interessa é fazer com que vocês entendam que eu tinha PMLs de uma mistura. Parte dessa mistura é água e é ácido. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Eu tenho um toque, tá, gente? Então, se eu não fizer o que eu quero fazer, não vai adiantar. Pode rir. Olha só o que Darlan vai fazer aqui. Vamos lá. Aqui. Aqui. Olha para cá. Quero você aqui, tá? Sabe aquela questão que você vai contar nos dedos quem resolve? Essa é uma delas. Então, vamos lá. Isso aqui é a minha solução. Isso aqui é a minha mistura. Inicialmente, eu tenho aqui uma certa quantidade de ácido e eu tenho uma certa quantidade de água. Mas quanto é que eu tenho aqui dentro? Eu tenho que essa mistura, ela possui uma quantidade PMLs. Mas eu também sei que eu posso determinar a quantidade de ácido nessa mistura. Porque a quantidade de ácido é P% dela. Então, eu peguei P% de quem? Da mistura, que é P. A gente ficou com P sobre 100 vezes P.
E aí a gente descobriu que P ao quadrado sobre 100 representa exatamente a quantidade de ácido inicialmente na mistura. O que é que aconteceu agora? Vou pegar o mesmo recipiente. Não é hora de copiar absolutamente nada, tá? Vai por mim. Peguei o mesmo recipiente. Aí agora, olha o que agora o Darlan resolveu fazer. Presta atenção. Ele já tinha uma certa quantidade de ácido. Qual era a quantidade de ácido que o Darlan tinha, gente? P ao quadrado sobre 100. Então, ó, essa aqui é exatamente a quantidade de ácido que eu tinha. Vê que legal, meu recipiente, minha mistura, ela já possuía uma certa quantidade de água. E eu tinha uma mistura, eu super feliz, porque eu tinha uma mistura que tinha P ml de água da mistura. O que foi que eu resolvi fazer? Eu resolvi agora simplesmente pegar e colocar mais água. Eu cheguei agora e coloquei mais água. E eu coloquei quanto de água? Eu coloquei X. Então, quando o Darlan fez isso, é importantíssimo que a gente percebesse nesse momento que antes, olha o que é que a gente tinha antes. A gente tinha isso aqui, ó. Olha o que a gente tinha antes. Olha só. Isso era P. A gente agora vai continuar com P ou essa quantidade aumentou? Essa quantidade aumentou, porque a gente colocou mais água. E quanto de água a gente colocou? P mais X. Isso é o que eu preciso que vocês, por enquanto, entendam. Rafa, como é que está a galera até aqui? Por favor, como é que está essa galera até aqui? Vamos lá? Até aqui, ninguém se pronunciou quanto a dúvidas. Que coisa boa. Nem Estão Zoom, nível e nem no punk. chat. Então, massa. Então, olha só, acho que entendi. Até aí tá tudo bem, que coisa boa. Então, agora vamos voltar aqui para o texto para a gente entender o que é que vai acontecer. Olha só. Quando a gente colocou mais água, a concentração do ácido, ela aumenta ou ela diminui? Diminui. Então, se ela diminui, olha o que eu queria que vocês agora entendessem, por favorzinho. Gente, vamos lá. Se Darlan agora chega para vocês e diz: qual é a quantidade de ácido que eu tenho agora? Ô Darlan, agora tu tem P ao quadrado sobre 100. Isso é tudo que eu tenho relacionado ao ácido. Só um minuto, tá, gente? Olha só. Isso aqui é tudo que eu tenho relacionado ao ácido. P ao quadrado sobre 100. Mas essa quantidade de ácido representa agora uma parte da minha mistura, uma parte do todo, ou seja, uma parte de quanto? De P
mais X. Gente, se o nosso ácido representa uma parte do todo, obrigatoriamente isso vai gerar um percentual, que é o percentual do ácido. Quando a gente colocou mais água, qual é o percentual do ácido? P menos 5%. Então, ó, repetindo, se o ácido é uma parte do todo, ele é um percentual. E qual é o percentual? P menos 5%. Consequentemente, eu vou ficar agora com P ao quadrado, olha aqui em cima, sobre 100, dividido por P mais X, que será igual a P menos 5 sobre 100. Porque se é P menos 5%, então vai ficar P menos 5 sobre 100. Consequentemente, eu vou fazer agora produto dos meios pelo produto dos extremos. Olha o que vai rolar, hein, gente? P ao quadrado sobre 100 vezes 100 é igual a P mais X, P menos 5. 100 com 100 eu cancelo, fiquei com P ao quadrado. Vou aplicar a propriedade distributiva. P vezes P, P ao quadrado. P vezes menos 5, menos 5P. Mais X vezes P, XP, menos 5X. Olha para cá agora, olha para cá. P ao quadrado está positivo, passa para cá negativo, eu cancelei tudo. A gente tem e a gente precisa trabalhar em função das alternativas. Então, nas alternativas, aparece X aqui, pessoal? Não. Só aparece o quê? P. Então, agora, olha só o que vai acontecer. Presta muita atenção. Então, nesse caso aqui, 5x está negativo, passa para cá positivo, só para facilitar a vida da gente aqui, ó, vai ficar assim, ó. 5x que está negativo, passa positivo, menos. Então, aqui 5x, presta atenção, depois copia. 5x menos xp, que será igual a menos 5p. Isso é o que eu tenho. Se a gente olhar agora com cuidado, aqui tem x, aqui tem x. Então, eu posso colocar o x em evidência. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá, para não ficar muito apertado, tá? P menos 5%. Então, continuando aqui agora, tá? Vem para cá. Só tem mais espaço. Vamos lá. 5x está negativo, passa positivo. XP está positivo, passa negativo. Eu continuo com menos 5p. Aqui, gente, apareceu x e aqui apareceu x. Então, x ele é um fator comum. Se ele é um fator comum, eu posso colocá-lo em evidência. Então, Darlan ficou com 5 menos p, que será igual a menos 5p. X será igual a menos 5p sobre 5 menos p. Poxa, está muito feio do jeito que está, porque ficou menos 5p sobre 5 menos p.
Se a gente olhar as alternativas, não vai ter nenhum assim. Então, o que a gente faz? Multiplica o numerador e o denominador por quanto? Menos 1. E se a gente multiplicar o numerador e o denominador, ambos, por menos 1, olha só qual vai ser o valor do nosso x. X será igual a 5p sobre o que é negativo passa a ser positivo. P mais menos 5. Esse é o valor que a gente procura. Uma questão, a meu modo de ver, bem difícil pelo texto, pelo desenvolvimento. É uma questão que a gente merece refazê-la, tá? Olha direitinho, vê se teve alguma dúvida, tá? Para que a gente possa partir para a nossa próxima questão e última. Tudo certo até aqui, gente? Olha bem direitinho. Como é que estamos? Vamos lá. Então, vamos embora. Olha só a nossa quinta e última questão, tá? Vê que questão boa. Refaçam a quarta, tá bom? Então, vamos lá. Na quinta questão, a gente tem assim. O alimento X contém 2% de vitamina A, enquanto o alimento Y contém 3,5% de vitamina A. Uma refeição composta de X e Y deve conter 3% de vitamina A. Uma refeição composta por X e Y deve conter 3% da vitamina A. Qual a fração da refeição deve ser do alimento X? Então, a gente está procurando X. Então, vamos fazer a leitura em save. Se a gente fizer uma leitura como a gente fez agora, a gente vai ter que voltar para ler. Então, olha como é a leitura em save, vê como fica melhor. O alimento X contém 2% da vitamina A, enquanto o alimento Y contém 3,5% da vitamina A. Então, o que é que eu sei? X tem 2% de vitamina A e Y tem 3,5% da vitamina A. Ponto. Uma refeição composta de X e Y deve conter 3% de vitamina A. Espera aí. Isso quer dizer que se eu tenho ponto, né, gente? Então, ó, o que é que eu estou querendo dizer? Eu peguei o alimento X, adicionei ao alimento Y. Então, eu já tive uma mistura. Essa mistura, ela deve conter 3% da vitamina A. Continuando, qual a fração da refeição deve ser do alimento X? Ou seja, quanto é que eu vou ter de X? Nesse alimento, nessa mistura. Então, vamos lá. Aqui. X. Essa substância, esse alimento X, ele tem vitamina A. Qual é o percentual dele que é vitamina A? 2%. Então, 2% dele é vitamina A. Eu só estou agora lembrando da leitura em save e estou escrevendo o que eu li. O alimento Y, ele tem uma certa quantidade de vitamina A. Qual é a parte dele de vitamina A, pessoal? 3,5% dele é vitamina A. Posso dar uma dica? Só uma dica. Não copia. Presta atenção. 3,5% está aqui. Certo? Espera aí. A gente está na leitura de saving. O que aconteceu? Eu fiz um alimento onde eu misturei o X com o Y. E quando eu misturei o X com o Y, claro que essa mistura vai ter vitamina A. Concordo? Mas vai ter quanto dessa vitamina A? Quando a gente mistura
qual é o percentual que eu vou encontrar da mistura como sendo vitamina A? 3% de quem? Da mistura. 3% de X mais Y é vitamina A. Vou parar agora. Rafa, vamos lá. Olha aí a galera, vê lá no chat, vê aqui, vê se tem algum problema, por favor. Nenhum. Ninguém se pronunciou. Que coisa boa. Dúvidas. Então vamos lá. Então agora, o que é que eu vou dizer? Se eu pegar a quantidade de vitamina A que tem no alimento X, adicionar a quantidade de vitamina A que tem no alimento Y, isso vai me dar a quantidade de vitamina A que eu tenho na mistura. Calma, a gente está procurando X ou Y? Na questão, a gente está procurando X. Qual é a fração na mistura do alimento X? Então, eu vou ter aqui 0,2x mais 0,035y igual. Gente, por favor, agora, tá? Eu sou obrigado a aplicar a propriedade o quê? Distributiva. Então, 0,03x mais 0,03y. E aí, a gente está procurando x ou y mesmo? X. Então, eu vou isolar o x. Então, vamos lá? Como eu vou fazer isso? 0,03x. Está positivo. Se está positivo, vem para cá o que, gente? Negativo. Se vir para cá negativo, pessoal, vai ficar 0,02x menos 0,03x. Vai dar quanto, gente? Menos 0,01x. Presta atenção. 0,035y está positivo. Passa para cá agora o que, pessoal? Negativo. Então, 0,03 menos 0,035 vai dar o quê? Menos 0,05. Até aí, tá tudo bem? Por que a gente fez isso? Porque a gente está procurando x. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Se eu multiplicar por menos 1, vai ficar todo mundo positivo, sim ou não, gente? Beleza? Perceberam o que o Darlan fez? Olha só a galera com mais dificuldade em conta, tá? Deixa eu fazer aqui. Vamos voltar para cá rapidinho. Olha só. A gente não pode perder uma questão dessa porque errou uma continha, tá? Então vamos lá. Presta muita atenção aqui agora, tá bom? Olha só. Olha o que é que eu tenho agora. Opa, perdão. Aqui. Então vamos lá. A gente ficou com menos 0,01x igual a menos, lembra disso aqui, tá? Acho que vale a pena. 0,0035 menos 0,03. Aqui é zero. Então, ó, 5,0000, beleza? Então, ficou aqui menos 0,005. Multipliquei por menos 1, ficou todo mundo positivo. X será igual a 0,0. Lembrando que aqui está y, tá? Perdão. 0,5 vezes y sobre 0,01. Gente, quando a gente quer trabalhar com o número decimal, o que é que a gente faz? Vamos lá comigo. 1, 2, 3, 4 casas. Aqui só tem 2. Então, a gente teria que multiplicar isso por quanto, na verdade? Se aqui eu tenho 4 casas, eu vou multiplicar isso por 1.000 ou por 10.000? 10.000. E se eu multiplicar isso aqui por 10.000, olha o que vai acontecer agora. Eu vou ficar aqui com 5 sobre 10.000. Cancelei esses dois aqui. E vai ficar isso aqui tudo
perdão, sobre quanto, gente? Sobre 100. Certo? Então, aqui, ó, de y. Então, isso aqui, perdão, sobre 10, né? E aqui está 100. Aqui, ó. Aqui vai ficar sobre 100y. Dividindo aqui, simplificando aqui, eu vou ficar com 0,05y. E se a gente olhar direitinho, a gente vai ficar com 1. Opa, para ficar melhor. Isso aqui vai ficar 5 sobre 100, né? Vou fazer aqui, vai ficar melhor para vocês. Como ele quer a fração, vai ficar 1 sobre 20y. Tá? Só uma coisa bem importante aqui, tá? Para vocês também não se atrapalharem, é o seguinte. Quando a gente pegou essa expressão, estão vendo ela aí bem direitinho? Vamos fazer o seguinte, ó. Que a gente poderia ter feito para ninguém se atrapalhar. Fica mais fácil. Vê. 2 casas decimais. Copia agora não. 2 casas decimais. Tem mais de uma casa decimal, perdão. O 5 está aqui, ó. Tá? Aqui, 2 casas decimais. Então, se você quisesse, você poderia ter multiplicado logo todo mundo por quanto? Por 100. Ó. Ó. Olha como vai ficar agora. 2x, 3,5, 3. Vê como vai ficar mais fácil. 2x, 3,5, 3 vezes x, 3x, 3 vezes y, 3y. Não fica melhor não, gente? Lembra que a gente está procurando x ou a gente está procurando y, gente? Vamos lá. A gente está procurando o quê? Presta atenção. A gente está procurando o quê? A gente está procurando x. Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Vê só. Eu vou pegar aqui e vou escrever assim. Vê. Vai ficar melhor para vocês, tá? Olha para cá. Eu fiquei com x igual 3x. 2x está positivo, veio negativo. 3y, ó, ficou assim. 3,5y menos 3y é igual a x. Então, 3,5y menos 3y, 0,5yx. Ou seja, x será exatamente quanto, gente? 1/2 de quem? Ó, vou colocar aqui. X é exatamente 1/2 de y. Então, deixa isso aqui assim. Que a gente está procurando a fração que representa x. Aqui está ela. Rafa, por favor, vê se a galera acompanhou direitinho até aqui, por gentileza. Vamos lá? Sem dúvidas. Vamos lá, então. Carlos está dizendo que entendeu. Só Carlos se pronunciou dizendo que entendeu. Sem dúvida. Então tá. Mas o que é que a gente está procurando agora? A gente está procurando agora o quê? A gente está procurando a fração, e esse é a coisa chata, tá? Que muita gente ia passar... Ô, gente, desculpa. Espera aí. Não quero isso aqui não. Deixa eu apagar. Vê. O que é que eu preciso agora dos senhores? Eu preciso do seguinte. Olha só. Vê bem. Eu quero saber qual é a
proporção. Qual é a fração de x em relação ao todo? Então, eu vou pegar o x. Deixar isso aqui bem organizadozinho. Olha só. Eu vou pegar o x e vou garantir que esse x ele é uma parte do todo. Certo? X é uma parte de todo. Que fração x é do todo? Então, x é 0,5y dividido por x mais y, ou seja, 0,5y mais y. Mas isso aqui é 0,5y de quem? De 1,5y. Observa, gente. Y com y eu posso cancelar. Devagarinho, mais uma vez. Fiquei com 0,5 sobre 1,5. Não só tem uma casa decimal. Se quiser transformar esse cara no número real, o que é que faz? Multiplica o numerador e o denominador por 10. Aí, quando eu fiz isso, eu fiquei aqui em cima com 5 e aqui embaixo com 15. 5 dividido por 15 é exatamente o quê? 1/3. Então, eu posso garantir para vocês agora que o nosso x representa essa fração do todo. Beleza? Então, eu acho que esse formato que a gente fez, ele é mais conveniente no desenvolvimento do que os anteriores. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar agora a nossa 11ª questão. Essa é uma questão que tem tudo para estar na prova do Enem. Tá? Quando eu digo a questão, eu estou falando da competência e habilidade que nelas estão presentes. Nela está presente. Então vamos lá, comigo, tá? Com calma. Lembra do que eu falei, né? Apareceu o ponto final, parou. Apareceu o ponto final, parou. Então vamos ler junto. O processo de desidratação nos alimentos serve para retirar a água, fazendo com que eles fiquem conservados por mais tempo. Ponto final. Então, a única coisa que ele disse aqui para a gente é que quando a gente desidrata um alimento, a gente está retirando água desse alimento. Ponto. Agora, preste atenção. Considerando que 95% da massa de um melão de 10 quilos é composto por água e que uma empresa que fabrica alimentos desidratados submete a fruta a um processo de desidratação, eliminando apenas água, até que a presença da água na massa do melão seja reduzida a 90%. Ponto final. Faça isso, gente. O que é que eu entendi agora? Eu sei que o melão ele tem 10 quilos e ele é composto por água e por massa. Desses 10 quilos, eu tenho 95% da massa, olha só, de um melão de 10 quilos é composto de água. Então, eu estou garantindo que no melão de 10 quilos, 95% é água. Isso é o que eu sei, certo? Isso é que eu tenho que me ligar. Agora, em contrapartida, o que aconteceu? O melão, ele passou por um processo de desidratação. Se ele passou por um processo de desidratação, ele vai perder o quê? Água. Se ele perde água, o que é que vai acontecer? A água da massa do melão, ela vai passar a ser 90%. Ela era 95% e agora ela passou a ser 90%. Qual será a massa do melão após esse processo de desidratação? Qual será a massa do melão após esse processo de desidratação?
Tá aí Rodrigo no chat com vocês. Tá aqui Rafa, e eles não me deixam mentir. Gente, é inacreditável o índice de acerto numa questão dessa natureza. Então, assim, você precisa entender, porque elas são todas iguais. A gente está trabalhando com um problema de mistura, onde a gente tem a massa e a gente tem água. Eu sei que 95% dessa massa desse melão é água. Tá? Agora ele vai ser desidratado. E quando ele for desidratado, a quantidade de água no melão naturalmente será reduzida a 90%. Então qual é o medo que eu tenho? Vai perder 5%. Gente, porcentagem é um perigo, porque tudo parece muito lógico. Vai tirar 5%, vai perder 5%. Calma, não pensa dessa forma. Olha como eu vou raciocinar. Vê só o que eu vou fazer aqui. Primeira coisa, eu tenho uma fruta. Essa minha fruta, que é o melão, ela tem 10 quilos. Mas esse melão, ele é formado por água, tá? E ele é formado por massa. Agora pensa comigo, qual é a quantidade de água no melão? 95% de quem? Desse melão, de quem? Desses 10 quilos, é água. Então, 0,95 vezes 10, eu vou ter exatamente 9,5 kg de água. Poxa, o melão ele é formado por água e por massa. Poxa, gente, se 9,5 kg é água, o restante é massa. Ou seja, o restante será exatamente, olha só, meio quilo. Tudo bem? Rafa, eu quero parar agora, eu quero fazer isso bem devagarinho. Algum problema para essa galera linda? Tem pressa, gente. Ninguém acusou de estar com dúvidas. Acho que até então tá tudo tranquilo. Então, maravilha. Então, vamos lá. Olha só. Isso é quando a fruta está fresquinha, está novinha. Eu tenho essa quantidade de água e essa quantidade de massa. Mas essa fruta, ela vai passar por um processo de desidratação. Ou seja, eu vou passar até agora uma fruta desidratada. E quando ela está desidratada, ela perdeu água. Então, ela não vai pesar mais 10 quilos. Então, vamos lá? Qual é a quantidade de água que essa fruta agora ela vai ter? Ela, quando passa pelo processo de desidratação, ela perdeu água. Então, antes, ela representava 95% da fruta. Agora, ela vai representar quanto? 90% da fruta. Só que essa fruta, o melão, está pesando quanto, gente? X. Então, agora, 90% de X, água. Mas vem cá, essa fruta, mesmo desidratada, ela é formada só por água? Não, Darlan. Ela é formada por água e ela é formada por massa. A polpa que a gente tanto fala. Isso quer dizer, gente, que se 90% é água, o restante vai ser o quê? Massa. E o que é o restante? 10% dessa fruta. 10% de quanto, gente? De X. Mas uma coisa a gente não pode esquecer. A fruta, tanto fresca quanto desidratada, a única diferença entre elas é a água. Quando ela está fresca, ela tem uma certa quantidade de água. Quando ela está desidratada, ela tem uma certa quantidade de água. A quantidade não é mais a mesma. Mas, quando a gente desidrata, foi embora, a gente retirou a água. A gente mexeu na massa, a gente mexeu na polpa. Isso quer dizer que uma fruta, lembra disso, numa fruta fresca, numa fruta desidratada, a massa delas vai ser sempre a mesma. Então, a massa da fruta fresca, a massa da fruta inicial e a massa da fruta desidratada é a mesma. Qual é a diferença entre elas? A quantidade de água. Isso quer dizer, gente, que qual era a massa inicial da minha fruta? Meio quilo. Qual é a massa da minha fruta desidratada? 0,10x. Só que eu sei
que essa quantidade ela não pode mudar, porque ela ficou desidratada, não foi porque ela perdeu massa, foi porque ela perdeu água. Isso quer dizer, pessoal, que 0,10 está multiplicando, vai passar para cá o quê? Dividindo, ou seja, x será assim. Acabou a questão. Então, ó, se eu tiver uma fruta e desidrato ela, a diferença é a água. Eu tenho que lembrar que a massa inicial e a massa, quando ela foi desidratada, não vai mudar. Essa massa permanece sempre a mesma. Tá aí a questão. Questão muito boa, questão totalmente diferenciada. É muito importante que vocês prestem atenção. Se liga que é outra questão muito legal, tá? Olha só. Rose resolveu que precisava mudar o visual de seu cabelo. Para tal, procurou uma cabeleireira e informou a cor que ela gostaria de pintar. Ponto final. A leitura da gente é em saving. Então foi o que ela falou, nada demais. Ela vai procurar uma cabeleireira para pintar o cabelo dela. Ponto. Vamos continuar. A cabeleireira explicou-a que uma solução contém 75% de água oxigenada e que para chegar à cor desejada era preciso adicionar um pouco mais de água oxigenada. Ponto final. Leitura e save. Qual foi a informação? Que ela disse que a solução, 75% dela é água oxigenada. Mas para chegar à cor desejada, ela vai ter que adicionar mais água oxigenada. Certo? Assim, quantos ml de água oxigenada a cabeleireira deve adicionar a 48 ml da solução para que a nova solução contenha 76% de água oxigenada, atingindo finalmente a cor desejada? Vamos com calma, leitura e save. Quanto é que eu tenho de solução, galera? Quanto é que eu tenho do produto? 48 ml. Eu quero, nesse produto, acrescentar mais água oxigenada. Lembra que nele, 75% dele já é água oxigenada. Mas para chegar à cor desejada, eu vou ter que colocar mais água oxigenada. Então o produto vai ficar mais concentrado. Por isso que quando eu coloco mais água oxigenada, o percentual que era 75 passa a ser agora 76. Beleza? Então vamos ver se entenderam. Rafinha, quero muita atenção aí, tá certo? Olha só o que eu tenho. Vê bem. Primeira, item 1, vou chamar assim. Eu tenho nesse item 1 uma solução. Essa solução, ela possui 48 ml. Mas parte dessa solução é água oxigenada. Parte da solução é água oxigenada. Qual é a parte? 75% da solução é água oxigenada. Então, qual é a quantidade de água oxigenada? 36 ml. Mas me diz uma coisa, para chegar no tom que a pessoa deseja, essa quantidade presente nessa solução de água oxigenada é suficiente? O que é que ela teve que fazer? Ela pegou a solução que tinha 48 ml e teve que colocar mais água oxigenada. Ela disse quanto de água oxigenada mais ela ia botar? Não. Então agora, a solução tem quantos ml? 48 mais X. Só que nessa solução, parte dela já era água oxigenada. Que parte? 36. Espera aí. Agora, a quantidade de água oxigenada vai continuar sendo 36? Não, Darlan. Por quê? Porque eu coloquei mais X ml de água oxigenada. Rafinha, por favor, veja a galera aí como é que ela está.
Até então, ninguém se pronunciou quanto a dúvidas da questão. Beleza. Qualquer dúvida, me chama aqui, tá? Então, ó. Certo? Então, lá vamos nós. Qual é a quantidade que eu tenho da solução? 48 mais x. Dentro dessa solução, parte dela é água oxigenada. Qual é a quantidade de água oxigenada que eu tenho agora? 36 mais x. Então, eu posso dizer que 36 mais x é uma parte de todo o produto. É uma parte de toda a solução. Ou seja, uma parte de 48 mais x. Ora, gente, se a água oxigenada é uma parte de tudo que eu tenho agora, se é uma parte do todo, é um quê? Percentual. E qual é o percentual dela agora? 75. Tá? Então, agora, o que é que eu faço? 36 mais x é igual. Gente, 48 mais x não está dividindo. Passa para cá o quê? Multiplicando. Eu vou ter 0,76 que multiplica 48 mais x. 36 mais x, vou aplicar a propriedade distributiva, continha vai ter sempre, e aí você vai perceber que o seu x será exatamente 2 ml. Entendido isso, gente? Agora calma. Deixa eu só lembrar a vocês uma coisa. Agora há pouco, a gente fez uma questão onde a gente, na mistura, teve que colocar mais uma certa quantidade a mais de uma substância, que foi a questão do suco. O que aconteceu? A gente tinha uma solução, então ela é uma mistura, parte dessa solução é água oxigenada. Mas para eu chegar à cor desejada, eu tive que colocar mais água oxigenada. Então, qual é a quantidade do produto agora? 48 que eu já tinha, mais a quantidade de água oxigenada que eu tive que acrescentar. Só que antes, parte desse produto já era água oxigenada. Que quantidade? 36. Vai permanecer 36? Não. Eu acrescentei, eu coloquei esse X. E esse X que eu coloquei é o quê? Água oxigenada. Então, como essa quantidade é uma parte de toda a minha mistura, tem que ser um percentual. Olha o que eu tenho, tá? Presta muita atenção. Para fazer um experimento, um professor de física utilizou substâncias que são immiscíveis, isto é, que não se misturam. Ele colocou em um recipiente 40 litros de álcool e 10 litros de azeite. Ponto final. Eu sei que essas substâncias, elas não se misturam. E eu coloquei no recipiente, eu fiz uma mistura com 40 litros de álcool e 50 litros de azeite. Uma coisa importante, isso quer dizer que o recipiente, ele tem 50 litros. Dos 50 litros, 40 litros representam álcool e 10 litros representam azeite. Eu tenho que já estar ligado nisso. Este, que é o menos denso que o álcool, fica na parte elevada, de tal forma que se tirar a válvula do recipiente, só o álcool é que vai sair. Por isso, então parou. Você sabe que o azeite, ele é menos denso que o álcool. Então, se eu tirar o tampão, vai embora o álcool. Beleza. Por isso, encontre quantos litros de álcool deverá sair para que o azeite corresponda a 25% da substância restante. Ponto final. Então, eu sei que uma certa quantidade de álcool saiu. Pô, se uma certa quantidade de álcool saiu, isso quer dizer que a concentração de azeite, ela tende a aumentar. Então, olha como eu vou contar essa história. Fiz a leitura e saving e agora vamos embora. Vê só.
eu tenho aqui o seguinte. Um recipiente tem uma mistura. Essa mistura é formada por 40 litros de álcool e 10 litros de azeite. Eu sei que o azeite é menos denso que o álcool. Isso quer dizer que quando eu abrir a válvula, o álcool vai embora. Sai primeiro. Beleza. Eu preciso saber quanto de álcool irá sair para que o azeite represente 25% da mistura restante. Então lá vou eu. Vamos lá. Eu tenho aqui. Antes de abrir a válvula, gente, eu tinha uma mistura. Essa mistura, 50 litros. 40 litros de álcool, 10 litros de azeite. Tá aí. Antes de abrir a válvula. Mas aí eu abri a válvula. Se eu abrir a válvula, a quantidade no recipiente, a quantidade no reservatório permanece a mesma, aumenta ou diminui? Veja, eu tinha 50 litros com a válvula fechada. Se eu abrir a válvula, eu vou continuar com 50 litros? Não. Essa quantidade ela vai diminuir. Vai diminuir quanto? Eu chamei de X. Espera aí. Por que diminuiu? Diminuiu porque o álcool saiu. E por que o álcool saiu? Porque o azeite é menos denso que o álcool. Então quem sai é o álcool. Beleza? Isso quer dizer que a minha quantidade de álcool antes era 40. Agora, a quantidade de álcool permanece 40, aumenta ou diminui? Diminui. Porque esse X é exatamente a quantidade de álcool que saiu. Mas espera aí. No reservatório tem azeite. Eu tinha quanto de azeite? 10 litros. Eu vou continuar com 10 litros. Essa quantidade aumenta ou essa quantidade diminui? Para essa quantidade aumentar, eu tenho que ter colocado mais azeite. Isso eu não fiz. Para essa quantidade diminuir, o azeite tem que ter saído do reservatório. E ele não saiu, porque quem saiu foi o quê? O álcool. Então a quantidade de azeite continua sendo a mesma. Então agora, no meu reservatório, qual é a quantidade de azeite que eu tenho? São 10 litros. E no meu reservatório, eu tenho quantos litros? 50? Não, Darlan. 50 menos X, onde X representa a quantidade de álcool que saiu. Minha pergunta agora para você é a seguinte. Gente, ele me deu o percentual do azeite. Ele quer que o percentual do azeite seja 25%. Então me diga uma coisa, 10 litros corresponde, veja se você concorda comigo, 10 litros corresponde a uma parte da mistura, sim ou não? Sim. Ou seja, 10 litros representam uma parte de X menos 50 menos X. Mas se 10 representa uma parte do todo, é porque o azeite representa uma parte da mistura. Se o azeite representa uma parte da mistura, isso é um percentual. E qual é o percentual? Acabou a questão. Entendido? Agora, aplicando aqui, ó, 50 menos x está dividindo, vai passar o que, gente? Multiplicando. Apliquei a propriedade distributiva, fiquei aqui com quanto, meu povo lindo? Aqui. Resolvendo essa questão, a gente vai ter exatamente que x... Eita, perdão, desculpa, acabou a questão.